Pronto. Então, pessoal, domingos é em especial, né? A gente parou na última aula, né? Começou a falar de serviços de rede, tá? Então, com base nisso aí, eu voltei um slide anterior, tá? Só para a gente poder falar de VNet, que ela é o ponto principal, sabe? De qualquer recurso no cloud, tá bom? É como a gente fala, né? Qualquer conectividade precisa basicamente de uma VNet, né? Ou seja, Virtual Network, tá? Como no Azure é chamado. Então eu falo o seguinte, que a Virtual Network, né, ela permite que os recursos do Azure se comuniquem uns com os outros, também com a internet e suas redes locais. Então, quando fala uns com os outros, é os próprios recursos do Azure, tá? Entre si, né, lá na própria cloud. E quando fala internet, seria um recurso da Azure conversando com outro recurso da internet, tá bom? Que você queira fazer uma comunicação, algo do tipo. E por fim, tem a conexão com a rede local, né? Onde ela seria uma conexão do teu ambiente cloud com o ambiente on-premise, né, se você tiver, ou da mesma forma um parceiro, um cliente que você possa ter. E aí existe ponto de extremidade público, né? Ou seja, é acessível de qualquer lugar da internet, né? É a forma de como ela funciona. Outro ponto de extremidade privada, né? Ou seja, é acessível somente na sua rede, dentro da rede Azure ou outra rede VPN. Aí vem as suas sub-redes virtuais, né? Ou seja, é uma segmentação da rede para poder atender a sua necessidade. E o emparelhamento de rede que conecta as suas redes privadas diretamente, tá? A sub-rede é aquela questão, né? Ah, eu quero criar uma sub-rede apenas para rede de impressoras. Eu quero criar uma rede para ambiente para Wi-Fi. Eu quero criar uma sub-rede só para, sei lá, notebooks Dell. Eu quero criar uma sub-rede para qualquer recurso que você queira separar. Então, usa-se sub-rede. E o emparelhamento, tá? Do inglês chamado peering, né? É quando você conecta duas VNets, tá? Por exemplo, VNet que está com range de IP 192.168.0 e a outra rede tem o IP 172.16.0, tá? 00 no final. O que acontece? Essas VNets, o próprio Edge faz com que elas não se falem. Então, quando eu faço essa comunicação, esse recurso chamado peering, né, ou emparelhamento, essas VNets passam a se comunicar. Da mesma forma com a Azure ou quando eu faço uma ponte com a rede privada, que seja no nosso mundo on-premise. Deu para entender? O próximo passo, a gente fala aí de, Uma perguntinha aqui, claro, Ricardo, rapidinho. O emparelhamento ali também isso é uma configuração que a gente faz como administrador da Azure? isso. Pode ser feito sim. A gente conclui aqui esses slides, né? Eu acho que vai dar tranquilo. E aí eu te mostro na conta mesmo o que seria essa configuração aí, tá bom? E aí você vai Tranquilo. ver bem mais claro o que realmente é isso. Mas você Ok. começa a entender o seguinte, só para também a gente vou fazer uma analogia aqui, né? Eu costumo sempre usar analogias fáceis. Supondo que eu tenho uma conexão de água, né? Do fluxo de água do provedor público, né? Quem fornece água aqui na minha cidade, né? É um órgão chamado Compesa, e aí fornece água para minha casa. E aí, porventura, a sua casa ela fica, sei lá, 4 casas após a minha. E aí aconteceu que nesse caminho, né, quebrou o cano, partiu, um carro quebrou, não sei. E aí atrapalhou o fluxo para chegar na tua casa. E aí, como é que eu posso fornecer água para tua casa, para que esses canos se conversem? Eu posso pegar um cano da minha caixa d'água, por exemplo, e aí fazer uma conexão direto para tua caixa d'água, onde elas nunca se conversaram, mas através desse novo cano, elas passam a conversar. Quanto a sua caixa pode encher a minha, ou quanto a minha pode encher a sua. Deu para entender mais ou menos isso? Ou seja, existe uma comunicação entre elas, sabe? Basicamente é Beleza. isso. Sim. Massa. Então aqui seria lá no portal da Azure, né? Seria o seguinte, para configurar um acesso público, né, a uma máquina virtual. Isso aqui depois eu até tentar perguntar num grupo lá se o pessoal conseguiu criar uma conta na Azure, etc. Que é para quando o Iago começar a querer criar recursos, né, para instruir vocês a, a subir recurso via Terraform, para vocês começar a ter essa noção lá, sabe, no portal, que vai ser muito mais enriquecedor. Vai ser top demais.
esse processo aí. E aqui a gente começa a falar um pouco mais de VNet, né? O que recursos de rede em si. A gente vai falar um pouco agora sobre serviços de gateway, né? Ou seja, recurso de VPN, tá bom? Não sei se tu consegue ver meu mouse, mas do lado esquerdo aqui existe um recurso de Assim, nuvem. tá visível. Ah, legal, obrigado. Que tem aqui, ó, rede virtual número um, né? Aí ela fala que está no leste dos Estados Unidos. E tem esse range de IP aqui, ó, 10.10.0/16, tá bom? Existe aqui um gateway de VPN do Azure, tá? Esse foi representado aqui com esse ícone. Mas o recurso mesmo na Azure, o ícone é esse aqui, ó, tá? Se você for fazer um desenho da arquitetura, o que você usa é esse aqui, que é o recurso mesmo que agrega o nome, tá bom? Aí o que acontece, ó, o gateway de VPN, ele tá com a rede, ó, 131.1.1.1, beleza? Esse aqui seria o IP público que está nesse gateway. Ou seja, essa rede aqui é a rede local, onde está meu computador, impressora, né, qualquer dispositivo. E esse aqui é o IP público, o que conversa com a internet, beleza? E existe também uma rede do outro lado, que tem aqui, ó, rede virtual privada, e o seu IP virtual é 33.2.1.5, que também esse IP aqui, ó, ele é um IP público, tá bom? E esse IP público, por trás dele, tem uma rede 10.0.0.0/24, e esse aqui tem uma rede 10.0.0.0/24, que é do site local, né? Ou seja, do escritório, de repente lá, onde está alguns recursos, né? As pessoas que trabalham e etc. Então, o que acontece? Esse gate de VPN, ele fala com o roteador que está aqui dentro. Sei lá, pode ser um Cisco, pode ser um FortiGate, pode ser qualquer recurso de firewall existente aí no mercado. E aí, esses dois carinha aqui, ó, quanto essa rede aqui, desculpa, perdão, quanto esse cara aqui, ó, 332.1.5 e quanto 131.1.1.1, eles são a ponte, tá? Entre essas duas estruturas. Ou seja, se essa rede aqui, ó, quiser falar com esse cara aqui que está na Azure, no leste dos Estados Unidos, ele vai usar esse túnel, tá? E esse túnel de rede virtual a gente chama de rede privada, tá? Que a gente chama de túnel de VPN, né? Ou seja, é virtual, perdão, Virtual Point Network, né? Ou seja, ponto de redes privada, tá? E esse túnel aqui, ó, que é criado na internet, ele tem uma tecnologia de IPsec, né? Que é IP Security, né? Ou seja, IP, segurança de IP do recurso IKE, aí tem a seção dele que é o S2S. Isso aqui é tecnologia de criptografia, tá bom? Para poder blindar os dados que são trafegados, querendo ou não, pela internet, porém numa rede restrita, né? Esse conceito de internet, perdão, internet não, desculpa, de VPN, deu para entender um pouco, Domingos? Sim, sim, tá claro. Boa, beleza, Pode prosseguir. show de bola. Então, assim, e aqui, né, tem só um detalhe que fala, né, que o GetVPN ele é usado para enviar o tráfego criptografado, né, entre uma rede virtual do Azure e um local pela internet pública. Deixa eu ver se entrou algum colega aqui, que eu acho que apitou aqui para mim. Ah, entrou o Luciano aí. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite, queridos. Boa noite. Show de bola. Pronto. Aí, Luciano, a gente tá falando um pouco aqui de redes, tá, Luciano? No conceito de VNet aqui de conectividade no Azure, tá? Só você ficar por dentro aí. Tranquilo. Então, Domingos e Luciano, aí o que acontece agora aqui? A gente tem um outro exemplo, tá? Quando a gente fala dos serviços do Azure, a gente chama de Express Router, né? O que seria esse Express Router, tá? Esse Express Router, ele estende, deixa eu minimizar aqui. Ele estende as redes locais para o Azure, né? Por meio da conexão privada, tá? Facilitada por um provedor de conectividade. Então, basicamente, o que seria esse carinha aqui, né? O Express Router. Ele seria a tua empresa, né? A empresa A, tá? Quando ele chama aqui, ó, por exemplo, rei do cliente, tá bom? Aí existe um parceiro, tá? Que é chamado Partner Edge, né? Ou seja, um parceiro de ponte. Aí tem várias conexões do cliente aqui que trafega, né? Pelo túnel que é uma conexão entre um parceiro e a Microsoft, tá bom?
E aqui dentro da Microsoft você entrega direto aos recursos, seja Office, como ele botou aqui, Skype, Exchange, né, SharePoint e outras aplicações e recursos que ela tem. A questão aqui é o seguinte, entendam que o Express Route na Azure, ele é um link direto da tua empresa para a Microsoft. Entenda que é uma fibra cega, tá? Quando a gente fala fibra cega, é uma fibra de ponta a ponta, né, onde não existe e-mail. Aqui no Brasil, eu posso estar equivocado com o número agora, tá? Mas da última vez que eu tive essa informação, salvo engano, parece que era 3 ou era 5 empresas no Brasil que fornecem esse tipo de serviço. Então, por exemplo, Domingos e Luciano teria que contratar essa empresa, quer dizer, contratar a Microsoft, né? Mas através dessa empresa é que vocês teriam um link cego para poder chegar na Microsoft. Isso aqui, tá, pessoal? Ainda hoje é um link muito caro, né? Porque vocês justamente vão chegar numa qualidade de tráfego muito alta, né? Muito boa. Porém, não são todas as empresas que têm, vamos dizer assim, uma necessidade de usar isso, tá bom? A não ser que realmente você tem que ter algo muito seguro, algo que eu posso dizer o seguinte também, tem que ter muita velocidade de upload e download, né? Um I/O muito rápido para você poder contratar isso. E tanto é que aqui no Brasil também não existe um número tão gorduroso desse recurso em uso, né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, ela é uma parceira, né? É uma parceira de ponte da Microsoft. Então, se alguns clientes quiserem comprar isso, né, esse tipo de recurso, a empresa que eu trabalho, ela é uma parceira para fornecer esse tipo de tecnologia, né? Não é da minha área assim, eu não me envolvo lá, mas ela é parceira lá. Geralmente é bem caro. Esse se assemelha com o Direct Connect da AWS. Exatamente, Luciano. Perfeito. Muito obrigado aí pelo compartilhamento, tá? Então, falar um pouco do DNS, né? O DNS, a gente começa a falar de confiabilidade e desempenho, né? Aproveitando uma rede global de servidores do DNS, né? Usando a rede Ncast, né? A segurança do DNS do Azure baseia-se no gerenciador de recursos do Azure, habilitando o controle de acesso baseado à função, né? E monitoramento do registro em logs, né? Ele fica guardando ali todos os seus eventos. Facilidade de uso, tá? No gerenciamento de recursos externos e do Azure com um único serviço DNS. As redes virtuais personalizáveis, né, permite que você use nomes de domínio privados e totalmente personalizado em suas redes virtuais privadas, tá? Os registros de alias, né, dão suporte aos conjuntos de registros de alias para apontar diretamente para um recurso do Azure. Nesse conceito da Z900, a gente não vai falar um pouco, não vai falar bem, na verdade, sobre redes virtuais privadas, tá? Na Azure, né, do inglês aí, Luciano me corrige aí, é Private Endpoint, né? Ou seja, pontos privados finais, tá? É quando a gente começa a colocar nome para um recurso. Então, vou dar um exemplo. Eu quero chamar um recurso de storage, tá? Mas eu não quero estar chamando aquele link grande que ele cria, eu não quero estar chamando pelo endereço IP, eu quero chamar pelo nome. Então, através do recurso DNS, ele permite que a gente consiga ter esse tipo de associação, né? É como a gente fala aqui no nosso Brasil, né? É feito os correios, por exemplo, né? O serviço de correios, ele consegue chegar na nossa casa através de um CEP, mas esse mesmo CEP também tem um nome, né? Então, por exemplo, Avenida Norte, Conde da Boa Vista, Avenida Caxangá. Então, cada nome de ruas, né, avenidas e por aí vai, ela tem o seu endereço, né? Vamos chamar assim de amigáveis, tão quanto também existe um CEP, né? Recentemente eu costumo associar nós, humanos hoje, né, a dizer que o governo não conhece mais Ricardo, nem Domingos e nem Luciano. Ele conhece a gente por 11 números agora, né, que é o CPF, né? Ou seja, para o governo pouco importa, né, quem é Ricardo. O que ele quer saber é quem são os 11 números, né, ou seja, os 11 dígitos correspondentes ao CPF de Ricardo para poder saber o que é que Ricardo faz da vida aí. Então, basicamente, Domingos, o DNS, tá? Ele é um serviço que ele faz a resolução de nome para IP ou de IP para nome, tá bom? Basicamente, esse é o conceito que é aplicado aqui para o DNS. E quando ele fala de alias, tá? É justamente um apelido, tá bom, Domingos? O alias ele é um apelido
um recurso, né? Como ele fala aqui, ó, é um alias para apontar diretamente a um recurso. Então, por exemplo, eu tenho deixa eu pensar aqui, um web service, né? Que é um provedor desculpa, um aplicativo que publica site. Então, a Microsoft, né, no padrão, ela dá o nome lá. abc.com, azure.net, não sei o que, um nome gigantesco. Aí você vai lá, cria um registro DNS para ele. Então, você coloca lá, por exemplo, domingos.com.br. Aí aponta para esse cara. Deu para entender, Domingos? Basicamente isso aí. Ficou tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Ficou Show de assim. bola. A analogia foi boa. Massa. Falar um pouco sobre armazenamento, tá? Quando a gente fala de armazenamento, tá? A gente vai falar um pouco aí sobre comparar os serviços, né, de armazenamento do Azure. Vamos falar um pouco das camadas de armazenamento. Fala também da redundância dele, tá legal? A gente vai falar um pouco da conta, né, e o tipo de armazenamento, como é que ele se enquadra. Identificar opções, né, para mover arquivos, incluindo o AZCOP, o próprio gerenciador de armazenamento, o Azure, do Azure, né, que é o recurso, e a sincronização de arquivo do Azure, tá? A gente vai falar um pouquinho ali sobre opções de migração, incluindo migrações para o Azure e Azure Databox, beleza? Esse ponto de armazenamento, tá? Ele, de fato, ali tem um pezinho na prova também, né? Porque, queira ou não, ali é onde, de fato, mora o dado, né? Que ele pode estar em storage, pode estar na máquina virtuais, etc. Então, questão de armazenamento, eu acho que não só na Azure, né, Microsoft, como qualquer cloud, né? Ele tem um peso bem atrativo aí e tecnologia de rodo em cima desses caras. Então, basicamente isso aqui, tá? O que é a conta de armazenamento, tá bom? Ela deve ter globalmente um nome exclusivo, tá? Ou seja, na Azure, se você colocar aí, por exemplo, você está querendo uma storage, e aí você vai colocar o seguinte, o nome da storage vai ser Ricardo. Então, muito certo é que já existe uma storage chamada Ricardo. E eu não vou conseguir ter uma mesma storage, porque esse nome é público. Aí você faz assim, o pessoal vocês perguntam, mas espera aí, essa conta de Azure não é minha? Eu não tenho acesso? A minha empresa não paga? Esse tenant não é gratuito, etc. Sim, é gratuito, a sua empresa paga, ou você paga, tudo bem. Porém, internamente, a Azure precisa ter esse registro único de cada um. Então, por isso que ela não permite que você crie isso. De fato, de modo que lá dentro da estrutura, da infra mesmo da Azure, nós sabemos claramente ali que é uma storage poderosíssima, né? E aí é dividido em LUNs, né? São várias fatias. E aí lá dentro também não pode ter o mesmo identificador. Então, a forma que eles trouxeram para a gente mais amigáveis de poder dar uma garantia no serviço é fazer com que esse carinha tenha um nome único, beleza? E aí ela tem acesso à internet, né? Se você quiser, por padrão já vem, né? Acessado público, mas é que vocês fazem o filtro de como você vai prover esse serviço e determina os serviços de armazenamento, né? As suas opções de redundância. Vamos ver um pouco mais na frente. E o que acontece? Aí tem o seguinte, ó, configuração de redundância, que é LRS, ou seja, armazenamento com redundância local, né? Onde ele armazena aqui entre os três data centers que ele existe, né? Dentro do mesmo site lá. Então tem três data centers e eles são replicados entre eles. Então é um data center individual na região primária, tá bom? Então a durabilidade 11 noves. O ZRS, que é o armazenamento com redundância de zona, né? Ou seja, são três zonas de disponibilidade na região primária. Quando eu falar isso aqui, os novos que ele fala aqui, só pessoal, são os data centers que ele tem, tá bom? O GRS é um data center único, primário e região secundária, tá bom? Então, ou seja, é onde ele começa a guardar tudo no principal que você tem, beleza? E aí ele começa a apontar o teu dado para uma região secundária, ou seja, o backup daquele data center, né? Se caso, por exemplo, hoje no Brasil, quem é o backup do Brasil, se caso tudo cair aqui no Brasil, é os Estados Unidos. E da mesma forma, os Estados Unidos do Brasil. Então ele faz uma replicação para cá. Então vocês imaginam o custo aqui, né? Que já é bem carinho. Então, quando fala de G, ZRS, é armazenamento com redundância de zona geográfica, né? Ou seja, são três zonas de disponibilidade na região primária e um único data center na região secundária. Então, você está expandindo aqui drasticamente os teus dados, tá bom? Agora, claro, cada um desse aqui tem um custo, né? E é um custo
bem interessante, né? Quando você começa tem o LRS, que é o mais básico, né? Que é obrigado você ter um dele, não tem para onde correr, se for necessário ter. Mas aí você começa a falar, bom, o meu dado aqui, se porventura o data center no Brasil cair, eu tenho que ter outro local? Tem. Ah, não, eu quero que explique, eu quero que se espalhe, desculpa, entre os 3 data centers que existem. Então você escolhe essa opção. Não, eu quero que ele também vá para a região secundária. Aí você escolhe os IRS. E aí cada um desse aqui você vai ter uma visão bacana e vai entregar a melhor solução para o teu cliente, né? Muitas vezes você está na consultoria e aí você passa como arquiteto, né? Você pode passar um cenário desse gênero. E aí o cliente vai dizer, ah, pô, tá caro. Aí você diz, olha, mas aí conforme a tua necessidade, né? A reunião que teve para poder fazer a entrega, né? E a melhor qualidade para manter seus dados, infelizmente vai ter um recurso mais caro. Mas aí é o preço que se paga, né? Para poder, para poder ter, depende da sua estrutura. E aí, quais são os serviços, né, que a Azure oferece em cima de uma storage, tá? Tem um recurso chamado Blob do Azure. Oi, estão me ouvindo, pessoal? Desculpa aí, meu link deu uma caída aqui. Tá ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Legal, obrigado. Tá, então voltando aqui, né? A gente tá falando aqui, ó, do tipo do blob, né? Então, o que seria um blob, né? Aí ele fala, é otimizado para armazenamento de quantidades massivas de dados, né? Não estruturados, como texto ou dados binários, tá? Você pode aí alocar seus dados, enfim, arquivos independentes, né? Não tem a sequência. Quando ele fala binário ali, seria a questão estruturada a nível de banco, algo do tipo, né? Não vai falar mais na frente. Disco do Azure, né? O disco do Azure ele fornece disco para máquinas virtuais, né? Aplicativos e outros serviços que acessem e utilizarem. Esse mesmo ícone aqui, tá? Ele mostra que o armazenamento no Azure, de modo geral, pode ser um próprio disco, né? Que é entregue para máquina de serviço, ou também como o Blob. Fila do Azure, né? Ou seja, arquivos, tá bom? É o serviço de armazenamento de mensagens, né? Que fornece armazenamento e recuperação para grande quantidade de mensagem, né? Com até 64 KB. Esse cara aqui tem algum serviço lá, tem um serviço no Azure que é um Send Message, né? Que aí você pode usar esse carinha aqui para estar armazenando esse dado, né? Então é um serviço de mensageria, uma notificação de SMS, um e-mail, uma coisa bem sucinta para estar fazendo alguns eventos muito rápido, tá bom? Arquivos do Azure, tá? Configura o compartilhamento de arquivos de rede altamente disponível, que pode ser utilizado usando o protocolo bloco de mensagem no servidor. É aquele tradicional barra barra, né, que a gente faz quando está na rede local, né? A gente dá o barra barra, o nome do servidor, e aí ele consegue chegar lá nos arquivos, tá? E esse carinha também, você pode configurar ele para ser acessado de modo público ou privado, tá? Você também aqui configura, por exemplo, eu tenho um ambiente Active Directory, aí você configura também esse carinha e pode prover ele a nível de estrutura da Active Directory, beleza? E tabelas do Azure, né? A tabela do Azure fornece uma opção de chave, né, ou atributo para o armazenamento de dados estruturados, né, não relacionais, como um design sem esquema. Então você começa a ter uma forma diferente de estruturar seus dados na Azure. Ponto de extremidade público, né, do serviço de armazenamento. E esse item aqui, tá, gente? É bom você ter um pouco de, ao menos, entender esse finalzinho aqui, ó. Blob, DFS, File, Query, né? Query, perdão, e Table, tá? Esses carinha aqui, ó, pode ser que caiam umas perguntas na prova das 900, tá legal? Ele pode fazer uma pergunta seguinte, você tem você armazena gerencia um ambiente Azure e tal, e você tem um armazenamento de Blob, né? Qual é o ponto de extremidade público, né? Ou seja, como é que ele vai ser exibido lá para o cliente, né? Para alguém do lado de fora, para mim, para você. Aí vai vir HTTPS, né? Esse aqui, Storage Account Name, é aquele nome único que a gente falou lá atrás, né? Por exemplo, pode ser Ricardo-Luciano-Domingos, ponto 2024. Aí isso aqui seria o prefixo, né? E o sufixo seria .blob, .core, .windows.net. Esse carinha aqui não muda, beleza?
Esse aqui é padrão. Da mesma forma, um data lake, né? Que aí é um serviço que concentra para ler dados, né, de um banco de dados, por exemplo, ele faz só a exposição do dado. Arquivos do Azure, mesma coisa, seria como file. Armazenamento de filas, então ele chama de query. E as tabelas. Então é importante pelo menos ter isso aqui na mente, tá bom? Porque aí vocês vão quando cair na pergunta lá, perguntando qual é o tipo de ponto exterminado público de cada tipo de armazenamento, aí vai cair um ou desse aqui. Na minha prova, eu lembro que tem um tempinho já que eu fiz, mas caiu duas perguntas desse carinha, né, sobre eles. Não lembro qual deles, não, mas que caiu. Se eu falar aqui, foi esse, eu tô mentindo. Mas realmente caiu. Então, camada de acesso, né, de armazenamento. Né? Quando a gente fala de camada de acesso, a gente está falando o seguinte: o quanto tempo, o quanto de disponibilidade, beleza? Ele fala de frequente, né? O frequente, ele diz o seguinte: está otimizada para armazenamento de dados que são acessados com frequência. É aquela história do velho servidor de arquivos, né? Você está o tempo todo ali conectado, você está lendo, copiando, incluindo, alterando, então tem que estar numa modalidade de estrutura, né? Quando você for configurar sua storage, você depois tem que configurar e falar o seguinte: olha, vai ser um modo frequente, né? Eu vou estar o tempo todo olhando, vou estar buscando o tempo todo. E aí ela tem um valor também específico, beleza? Esporádico, né? Otimizada para armazenamento de dados, acessados com pouca frequência e armazenado por pelo menos 30 dias, né? Ou seja, existe dado lá dentro, você consulta ele, por exemplo, uma ou duas vezes na semana, tá? Mas aí ele fica lá quietinho por 30 dias, né? E depois você pode configurar alguns recursos, que é mais na frente da Azure, né? Não também na Z900, não é cobrado isso, mas a gente começa a falar de ciclo de vida, né? O ciclo de vida ali é onde você começa a fazer um processo de. Desculpa. Quando você começa a fazer um processo de guardar o dado, por exemplo, você diz: olha, se ninguém mexer aqui nesse dado, ou em qualquer dado aqui dentro, em até 30 dias, você guarde ele, né? Aí ele começa a vir por uma arquitetura morta aqui, que a gente vai falar um pouco mais. Então seria o ciclo de vida, né? Para ele poder guardar. O frio, né? Ele fala o seguinte: é otimizado para armazenamento de dados acessados com pouca frequência e armazenado por pelo menos 90 dias. Então a gente já começa a falar que é um arquivo que realmente nós cada vez acessamos muito pouco. Então a Azure ela consome esse dado, ela guarda para você e ela começa a cobrar um pouco mais barato o frio se comparado com o esporádico e se comparado com o frequente. E o arquivo morto, né, que é o último. Ele fala o seguinte: é otimizado para armazenamento de dados acessados raramente e armazenados com pelo menos 130 dias, com requisito de latências flexíveis, né? Então, o que ele está falando é o seguinte: aqui você tem que guardar um arquivo, sei lá, vamos falar de um processo judicial, né? Questão, algum contrato aí, algum processo jurídico que aconteceu, contratos que vocês têm com a empresa aí, de parceiros, etc., com 5, 10, 15 anos. Então, é um dado que você não vai ler ele com frequência. E aí a Azure ela disponibiliza uma modalidade de arquivo morto. Por quê, Ricardo? Para que todo arquivo que esteja aqui dentro, ela consiga guardar para ti, né? Você vai dar lá o tempinho lá, ela vai ficar guardando para você todo o período que você deixar lá, e ela vai cobrar muito barato. Aí você fala o seguinte: Ricardo, mas se eu precisar consumir um arquivo aqui, a Microsoft vai dizer para você: olha, eu vou ter que montar aqui os discos, tá? Vou ter que montar a estrutura para poder buscar esse dado para você. Então ainda acontece um processo de quando você quiser pegar um arquivo aqui dentro, você vai ter que. Existe um tempo de latência, né, para que esse dado seja montado. Então, o que eu quero dizer para a gente ter um entendimento bacana aqui? Se o dado ele tem que ser acessado com muita velocidade, você tem que usar o frequente, né? Desculpa, velocidade não, com muito acesso. Você tem que usar a modalidade frequente, que você vai estar enviando e colocando arquivo o tempo todo. Então aqui você paga um pouco caro pelo armazenamento, beleza? Mas você paga barato pelo tráfego, né? Que a Microsoft, qualquer cloud, na verdade, ela cobra todo o I/O, beleza? Então ela cobra um pouco caro no armazenamento, mas o tráfego é muito barato. E aqui, esporádico e frio, a mesma condição. Ela começa a baixar o preço do armazenamento, mas se você quiser consumir os dados que estão aqui entre 30, 60 e 180 dias, ele começa também a ter um valor mais caro. Então, por exemplo, ó, supondo que esse arquivo aqui, tu tem um arquivo aqui com 180 dias ou mais,
Então, quanto mais tu vem consultar esse dado aqui com uma frequência alta, esse arquivo aqui, esse armazenamento aqui, vou dar um exemplo aqui, custa R$ 10 por mês. Mas só em tu ficar lendo e salvando e copiando e modificando o arquivo que está aqui dentro, desculpa, que não deveria estar com essa frequência, aí supondo que no final do mês esse storage aqui vai te cobrar R$ 100. Aí o teu cara de FinOps vai dizer o seguinte, olha, essa storage aqui cobrou R$ 10 durante 11 meses, mas quando foi em dezembro ela cobrou R$ 100. Por que foi? Aí vai dizer, ah não, porque Ricardo lá do financeiro precisou acessar o histórico XPTO. Tá errado? Não, pode ser acessado sem nenhum problema. Porém, o correto era ter feito uma transferência desse arquivo para uma zona de armazenamento frequente, por exemplo. Ah, não, vai ser pouco, vai ser alterado, bota um esporádico. Porque você vai pagar um pouco mais barato pelo tráfego, porque você vai estar consumindo ela, mas o armazenamento torna-se mais barato. Deu para entender um pouquinho essa questão do armazenamento? Isso aí, cada cloud tem um preço, né, Luciano? Luciano é um expert em AWS aí, também deve ter uma visão bacana disso aí, né? Cada uma tem a Tem. sua modalidade, né? E é o ciclo de vida lá que a gente chama também do armazenamento do S3, que é como se fosse o bucket, né? E Isso, tem esses nomes públicos específicos. A gente consegue armazenar de tudo, até o website estático que a gente quiser fazer, a gente consegue boa, armazenar lá. A perfeito. gente até consegue configurar esses ciclos de vida, né? A determinado tempo, se o cara não mexeu, ele já vai se alterando para o ciclo de vida mais barato, né, Isso, ao longo do tempo. show, perfeito. É isso aí. Obrigado, viu? Pronto, aqui no portal, né? Luciano, eu falei para Domingos um pouco mais cedo aqui, mas depois eu vou perguntar no grupo lá, tá? Que é interessante ter uma conta na Azure, né? Para quem não criou ainda, para quando o Iago vir, né? Que na semana passada ele teve uma atividade na empresa lá e não conseguiu apoiar, né? Ele teve que fazer uma virada de um sistema lá e pegou a noite todinha. Para poder criar esses recursos, né? Para vocês poderem criar quanto no portal, né? Começar a ter afinidade e tão quanto via Terraform, né? Para ele poder ajudar aí. Então a ideia seria no portal, né? Fazer uma criação de um recurso de storage, né? E aí poder fazer uma criação de um blob, né? De um container blob, né? E depois a gente ia carregar e acessar um arquivo lá dentro, né? Aí como o Luciano falou, Domingos, aí você também pode configurar um site estático, você pode, sei lá, colocar foto, arquivo, upload, qualquer coisa lá dentro, né? E você fazer o consumo conforme você for necessário, né? Assim, tiver necessidade, aliás, de utilizar ele. Quando a gente começa a falar de migração para Azure, né? Aí existe a plataforma de migração unificada, tá? Tem intervalo de ferramentas integradas e autônomas, né? E faz uma avaliação de migração. Quando a gente fala de migração para Azure, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco aqui de Databox mais na frente. Mas aí a gente pode falar também de migração de máquinas, tá? Domingo, né? Luciano, acho que o Luciano estava vivendo um pouco mais de AWS ali e também deve estar com essa visão já. Mas aí, por exemplo, Domingo, já tu tem um ambiente que tu tem no teu ambiente local e tu quer migrar ele como está, por exemplo, para a nuvem, né? Então, você faz essa configuração de migração, preparar toda a estrutura que o Azure tem, tá? A gente não vai contemplar isso aqui nesse treinamento, mas lá na frente a gente pode, de repente, fazer umas coisas mais específicas, sabe? Tipo assim, um dia a dia, sabe, do que é administrar no Azure, que é uma coisa que eu tava pensando em conversar depois para a gente poder fazer isso. E aí fazer só uns pontos focais, sabe? Como fazer aquilo para poder fazer essa estrutura. Então você consegue migrar uma estrutura de máquinas, por exemplo, para Azure, né? Então você faz toda a preparação, toda a estrutura e existe uma avaliação pós-migração, né? Desculpa, pós não, pré. E aí o Azure faz todo o levantamento, requisito, e se tiver pronto para você migrar, você já consegue subir. Aí você diz, olha, eu quero a máquina aqui na Azure com processador XPTO, eu quero que tenha suporte isso, suporte aquilo, então você faz todo o planejamento para subir os recursos, tá? Que isso aqui, ô Domingos, nas primeiras aulas, foi quando a gente falou que muitas empresas, Luciano, quando começou a pegar moda, né, de bora pra nuvem, né? Aí todo mundo foi de todo jeito, né? Só que aí chega um estágio de que a conta fecha, né? E aí quando a conta fechou, o pessoal tava comendo picanha pensando que era coxa de galinha. Aí quando menos espera, a conta ficou absurda, né? Aí infelizmente houve uma condição bem desastrosa, né? Muitas empresas foram para a nuvem e terminou voltando
Infelizmente, por não preparação dos profissionais que apoiaram nesse sistema aí. Então, Toda nuvem tem até a ferramenta de fazer o orçamento, né? Você prevê exatamente. mais ou menos quanto é que vai dar. Se for nas cegas, mesmo vai levar um susto no cartão de crédito. Exatamente, é isso. Aí se não der estrutura financeira para isso, né? Aí a pancada é maior ainda, né? Porque tem empresa que leva porrada, né? Fica ali os caras com a orelha em pé, né? E sai dando porrada em quem deu vacilo, mas segurou, né? E quando você não tem esse recurso, então o perigo é maior, né? A pancadaria é dolorosa. Bacana, então. Quando a gente fala de Azure Databox, tá? O Azure armazena até 80 teras de dados, tá bom? Aí ele permite você mover backups, né, de recuperação e desastre para o Azure. Protege dados de sua caixa robusta durante o trânsito, né? Aí ele sugere que você consegue migrar os dados da Azure para conformidades ou necessidades regulatórias e migre o dado também para o Azure de locais remotos com conectividade limitada ou sem conectividade. Qual que é a sacada aqui, ô, Domingos? Na AWS tem, depois, Luciano, até queria que tu desse uma reflexão pra gente, tá? Sobre o tipo da AWS, por favor. Agora me fugiu o nome. Mas aí o que acontece, Domingos? Supondo que tu prepara tua conta na Azure, tudo bonitinho, e tu tem que subir uma massa de dados gigantesca, tá? O primeiro envio que tu vai fazer, ele vai ser absurdamente caro, tá bom? Principalmente se tu tiver uma massa de dados acima de terabyte, né? Quando começa a falar de tera, tu tá falando de muito dado. Então esse upload que tu vai fazer da tua rede para lá, né? Aí tu diz o seguinte: ah, não, aqui na minha empresa eu pago um link, vou dar um exemplo. Eu pago R$ 500 pelo link de 1 giga. Eu tenho muita internet. Ah, legal, beleza. Mas quando tu falar isso de migração para Azure, esse teu tráfego lá para eles vira um upload. Então eles vão cobrar muito caro para ti, entendeu? Então, por exemplo, supondo que alguém planejou para tu na calculadora, falando, olha, o teu armazenamento de 40 teras, vou botar aqui, vai custar para você mensalmente uma média de R$ 5.000. Aí, tu, opa, beleza, tá bom. E aí eu vou ter meus dados guardados, vou ter mais segurança, disponibilidade, toda aquela coisa bacana que a Microsoft, desculpa, a cloud oferece, né? Não vou nem falar Microsoft. Só que aí existe o primeiro momento que é a transição do dado, né? Então essa transição, quando você começa a levar ela para a nuvem, né, a primeira vez, de repente essa primeira conta não vai ser os R$ 5.000 aproximado, né, como o colega levou. Vai terminar custando aí, sei lá, 12, 14, R$ 15.000. Aí quando vir a conta, né, como você não falou, vai chegar a conta lá no cartão de crédito lá, uma fortuna. E aí você vai lá, caramba, velho, o que aconteceu com isso? Aí foi justamente a migração. Aí por isso a Microsoft disponibiliza isso aí, tá? O que seria isso? Basicamente, vamos chamar assim, de uma storage externa, né? Onde você conecta ela ali via um USB lá, 3.0 ou superior já, não sei qual que tá a tecnologia agora. E aí você conecta lá na tua estrutura, né, tem as chaves, tem uns códigos de segurança, uma criptografia bonitinha. E aí você coloca o seu dado lá dentro, né? E a Microsoft faz o compromisso de poder levar esse dado para a tua estrutura na Azure. Então ele chega lá dentro no hack, né, da Microsoft e espeta lá e você tem acesso aqui, né? E você que faz a cópia do arquivo para o local. Então, ou seja, você só vai ter esse custo de poder mover esse dado aqui. E aí você, com certeza, você não vai ser tão agredido quanto você seria fazendo upload pela internet, né? Luciano, se tu puder falar um pouco aí sobre essa modalidade, esse recurso na AWS, só para enriquecer aqui nosso conhecimento. Massa. Na AWS tem o serviço que a gente chama de Snowball, bola de neve, que a gente tem, basicamente, tem diferentes níveis, que vão desde um super HD externo aí, que você vai lá, conecta e copia os dados para poder levar para a AWS, até um mini bastidor, um mini sitezinho, um mini CPD, que vai numa carretinha, né, caso você precise, com um monte de capacidade de armazenamento. Então varia a capacidade de armazenamento. Quanto maior a capacidade de armazenamento para fazer o transporte, maior é a lapada em termos de grana. Então Exatamente. o Azure Databox seria o Snowball da AWS. Boa, excelente. Deu para entender, Domingos? Sim, ficou claro. Show, Beleza. boa. E aqui tem algumas formas, né, que é utilizado para a cópia dos arquivos, né? Ou o gerenciamento de como também a Microsoft funciona, né? Por mais que seja dentro dela. Aí tem o AZCOP, né? É o utilitário via linha de comando. Ele copia, né, blobs
ou arquivos, né? Ou para a sua conta de armazenamento, entre elas, uma sincronização de uma direção. Esse Zcopy é aquele carinha que você usa até no DOS do Windows, né? Você quer copiar um arquivo de um lado para o outro. Na Azure também funciona da mesma forma, tá? Se você quiser copiar, eu tenho um arquivo na storage e tal e eu quero copiar para outra, né? Então, ou você faz lá pela console gráfica, né? Se ele permitir, ou então você faz por essa linha de comando e aí ele vai copiar de um lado para o outro. Tem também o gerenciador, né? Através de uma interface gráfica, que é um client, tá bom? Que você baixa pro teu computador e aí você tem como fosse um Explorer no próprio Windows, né? Você tem ali a console que você vê os diretórios, etc. Você começa a copiar e colar como se fosse na área de trabalho do Windows, né? E aí ele fala que é compatível com Windows, Mac e Linux. Essa pergunta aqui também cai na prova, tá, gente? Tipo assim, já caiu na minha, eu lembrei aqui agora. O gerenciamento, né? O Azure Explorer, ele é compatível com qual tipo de sistema operacional? A pergunta foi exatamente essa, né? Aí tinha somente o Windows e macOS, aí tinha o Windows e Linux, somente o Windows ou os três. Tinha bem isso aqui, exatamente isso aqui. E aí, às vezes, o pessoal começa a olhar o Linux, né, como negativo aqui, e aí fala, não, Microsoft pode ter feito só para macOS, né, deixou o Linux fora, né, que os caras, Microsoft, Linux, etc. Mas a gente deve começar a pensar que isso já não é mais um obstáculo, não, tá, gente? Luciano, eu estava até na época de aluno ainda dele, o Domingos, quando começou a falar de interoperabilidade, né? É quando a turma começou a olhar que, tipo assim, velho, essa briga de gato e cachorro aqui nas tecnologias não rola não, velho. A gente tem que ser parceiro. Porque eu vou usar um pouquinho da fração do que tu é bom, tu usa do que eu sou bom aqui, e todo mundo, no final das contas, vai sair ganhando, ao invés de a gente estar brigando e tentando ir um contra o outro, né? Então é melhor a gente tentar se unir e todo mundo sair feliz aqui do que a gente estar brigando e no final das contas a turma achar ruim, tipo assim, cara, ficar gerenciando dois ambientes não é bom. Então vamos decidir para onde a gente fica, ou fica lá ou fica cá, né? Então essa interoperabilidade ela veio para quebrar esses paradigmas aí. Não é isso, Luciano? A gente veio E para. a gente vê isso muito hoje em dia no próprio Windows, né? Com a WSL aí, uma versão do Linux dentro do próprio Windows, Perfeito. integração do Excel, não ficando bitolado ao VBA, né? Hoje já tem ferramentas, a gente pode adicionar o Python como script padrão lá para a gente fazer macros no Excel, fazer análise de dados dentro do Excel usando Python. Exatamente. E esse Snowball da AWS, acho que ele consegue copiar até 100 petabytes de dados. Aí depois disso, acho que é um outro serviço chamado DataSync, AWS DataSync, Uhum, que aí é uma porrada de dados gigantesca. exatamente. Então você vê, né, Domingos, sabe que eles estão sempre ali fazendo a ligação. Não adianta estar brigando com tudo, não. Tem que agregar valor. É sem futuro, né? E Domingos, mais na frente também, tá? Não nesse treinamento, mas mais na frente a gente vai falar também e você vai ver que as próprias clouds, né, elas já permitem uma interoperabilidade entre elas, né? Para você ter ideia, a Azure já consegue gerenciar recursos de AWS e vice-versa, né? Você acessa um portal e você consegue mexer nas duas. E como hoje já tem a própria VMware também, né? A própria VMware já está permitindo haver uma integração entre elas para você poder trabalhar. Então, o que é que o pessoal está falando? Não, velho, peraí. O cliente gosta de usar a máquina na VMware, não na Hyper-V da Microsoft, né? Então, o cara pode usar o recurso do meu lado. Então, para brigar, vamos ser felizes. Então, assim, a pessoa vai caminhando. E quando a gente fala aqui de sincronização de arquivos, né? Aí fala aqui que sincroniza os arquivos do Azure, né? E locais de forma bidirecional, né? A cada camada de nuvem mantém os arquivos acessados com frequência no local, enquanto libera o espaço. E o reprovisionamento, né? É rápido de um servidor local que falhou. A instalação é ressincronização, né? Então, isso aqui tem alguns recursos da Azure, né? Que você permite fazer um sync entre servidores, né? Para poder você ter esses arquivos sempre partilhados, né? De modo que se um der falha, você não para, né? O recurso ele consegue avançar ali sem nenhum problema. Você consegue ter acesso a ele. E aí falar um pouco sobre identidade, acesso e segurança, né? Quando a gente começa a falar de identidade, tá? A gente vai falar um pouco ali, né?
descreveu os serviços do diretório do Azure, né? Inclusive o Microsoft Entra ID, né? E o Entra Domain Service, tá? Fala dos métodos de autenticação, né, do Azure, que inclui o SSO, né? Ou seja, o login único. Fala sobre o MFA, né? Que é o multifator de autenticação, né? E a própria senha, né? Descrever identidades externas do acesso e convidado do Azure. Falar do acesso condicional. Vamos falar um pouco ali sobre acesso baseado em função, né? Que é chamado RBAC. Que também cai pergunta isso aqui, beleza? Conceito de confiança zero, saber quem é você, se você pode, essas coisas. Modo de defesa e profundidade. E falar do Microsoft Defender, né? Vou falar bem sucinto aqui, que tudo isso aqui, tá, pessoal? Todo esse ponto aqui que o AZ900 traz sobre esses itens de segurança, a Microsoft tem vou chamar de outros cursos, tá? Baseado só nisso, beleza? Mas aqui ele traz só um overview geral. Então, o que seria o Microsoft Entra ID, né? É o serviço de gerenciamento de identidade e acesso baseado em uso de nuvem, perdão, em nuvem do Azure. Tá? Então ele serve para autenticar os funcionários que entram para processar os recursos, etc. Permite o SSO, né? O login único, gerenciamento de aplicativos, tá? E o negócio para negócio, né? Que é o B2B, né? O business to business. O gerenciamento de dispositivo. Então esse carinha aqui é o responsável, né? Por criar tua conta, permitir que você consiga acessar vários recursos da Azure com o login já automático, né? Tá logado uma vez, tu já consegue abrir os outros recursos que estão vinculados, permitindo o SSO, então você consegue navegar. Acesso aos aplicativos, né? Quem pode, quem não pode. Entre negócios, né? Que seria a conta de convidados, a gente vai falar um pouco mais na frente. E os dispositivos, né? Por exemplo, aqui em casa eu tenho o notebook da empresa. Ele está aqui do meu ladinho desligado. Mas aí a empresa pode configurar para mim o seguinte, olha, o login do Ricardo, né? Inclusive é uma política que existe na empresa. O login do Ricardo da empresa Compasso só pode logar nesse notebook. Então, se eu for pegar outro notebook e for entrar com a minha conta, né, eu não consigo, né, porque está restrito para acessar apenas daquele dispositivo, que quer não é uma forma de segurança para poder dar uma garantia para a empresa. Quando eu falar do Microsoft dos serviços, né, do Domain Services, tá, a gente começa a falar, a gente começa a entender aqui seria uma estrutura associada do Azure, tá bom, até o AD local, né, que é o nosso Active Directory, né, o velho Active Directory, que ainda hoje é hiper utilizado, tá bom? Mas ele hoje mora em ambientes locais, né? Seja na estrutura on-premise do cliente ou seja dentro de uma máquina virtual na Azure. Mas aí o que acontece aqui, ó? Ele dá o seguinte para gente aqui. A gente tem o Entra ID, tá bom? Que é o concentrador. Então, quando a gente começa a partir aqui perdão, aqui da esquerda, tá? Quando a gente fala da rede virtual, né? E os recursos que estão contidos nela, máquina, aplicativos, storage, por aí vai. Então existe uma sincronização automática, tá bom? Que em segundo plano com seu domínio é gerenciado. Então tu tem aqui no teu Entra ID você configurou um domínio personalizado, né? Que é assim que ele chama. Vou dar um exemplo aqui. Domingoscloud.com.br, por exemplo, seria o nome da tua empresa. Aí você personalizou esse nome aqui, tá bom? Então aqui tu tem usuários, senhas e grupos, beleza? E aqui também para o Entra, tá? Você tem usuários, senha e grupos e conectado com o teu AD local através das conexões que a gente falou atrás, né? Gateway de VPN, Express Route, né? Depende da tecnologia que você esteja conversando com a Azure. Então, o que acontece? Quando a gente fala apenas da rede virtual dentro da Azure para cá, é do Entra, né? Do recurso Entra para o recurso da Azure, né? Ou seja, ele é o mandatório de todo o recurso. Aí ele fala aqui, ó, é uma sincronização automática em segundo plano com seu domínio gerenciado. Já quando você fala com o Active Directory, existe uma sincronização de usuários, grupos, senhas e seeds, né? Ou seja, seu identificador único, né? Para os recursos. Então, o que acontece? Você pode ver a setinha aqui, ó, que ela tem quanto vindo e quanto voltando. Porque tem que existir no meio desses carinha aqui, ó, que não vai ter agora nesse treinamento, mas é como se fosse um AD Sync, tá? Onde existe um aplicativo que ele faz um sincronismo entre as contas de AD e as contas na Azure.
Ou seja, se você criar uma conta na Azure, no Entra ID, tá? Essa conta ela não é replicada para o AD local. Você tem que criar no AD local, tá? E ela é replicada para o usuário do Entra. Ou seja, o mesmo usuário que tem aqui, o usuário de senha que você criou aqui, ele vai vir para o Entra, vai ser validado, vai reconhecer, e a partir de então, o usuário que foi criado no AD local, ele tem acesso ao Entra e, consequentemente, ele consegue acessar qualquer recurso da cloud. Ou seja, o usuário que é criado aqui, tipo assim, tudo que for criado na nuvem não desce para on-premise, mas o que for criado no on-premise, ele desce, ele vem para a nuvem, tá bom? Tanto é, vou dar um exemplo aqui de redefinir senha, beleza? Quando existe um Entra ID, desculpa, um AD-Sync, eu vou falar isso aqui a partir de hoje, tá, gente? Não sei se de hoje para frente já mudou essa tecnologia, mas até o presente momento só era possível vindo Entra para o AD uma replicação de senha, tá? Se você trocasse a senha aqui do usuário através de um PowerShell, desculpa, de um SharePoint ou do teu e-mail, essa senha voltava e replicava no AD. Mas antes, você tem que trocar a senha no AD, esperar replicar ou forçar a replicação para o Entra reconhecer a nova senha e você ter acesso aos recursos. Mas tudo que for criado no Azure, ele não vem para o AD local. Beleza? Porque assim, tanto é que o objetivo dos caras lá na frente, né, é tudo ficar em cloud, né? Mas eles não vão extinguir esse ambiente local. Eu acho que, tipo, nunca, né, Luciano? Pelo que dá para entender, né? Porque, assim, existem muitas empresas maduras, né, que ainda tem um ambiente muito local, né? Um ambiente on-premise. Então, para destruir isso aqui, para se desfazer disso aqui, eu acho que talvez pode ter umas 5 ou 10 décadas aí, tranquilo, para poder se desfazer desse cenário. Esse serviço da AWS é o IAM, né? IAM, AWS IAM. O exatamente. gerenciamento de usuários, de recursos, e até lá a gente tem como integrar com o AD, com Isso, o Premises, para ficar integradinho. Fica isso aí. exatamente. Exatamente. E aí a gente tem essas coisas assim, esses processos domingos. Por exemplo, ó, tem uma empresa aqui em Recife, né, em Pernambuco aqui, uma família bem antiga aqui, tá bom? Vou falar até o nome assim, é chamada Brenan. Então esses caras aqui, uma empresa que eu trabalhei, só eles lá, quer dizer, só um time, um grupo de pessoas que quando eu entrei, só eles já estão lá há 10 anos. Então hoje, eles talvez estão usando o recurso do cloud, usando um recurso ou outro, não tenho certeza. E se estão usando, nem sei qual é a cloud. Mas a questão qual seria a condição dessa empresa deixar de usar o AD, uma vez que os caras estão usando esse recurso, vou dar um exemplo aqui, há mais de 15 anos. É zero, o cara não vai desfazer disso. E a Microsoft não vai ser tolo o suficiente para poder tirar esse serviço do ar, entendeu? Porque isso aí é o velho tiro no pé, entendeu? Não tem condição dela fazer isso, é loucura, eu posso dizer até assim. Então, baseado nessa questão dos serviços, deu para entender superficialmente aqui, Domingos? Ficou com a dúvida? Não, deu para entender, sim. Ficou bem clara essa explicação aí. Bacana. Quando a gente começa a falar aqui de comparar autenticação e autorização, tá bom? Quando a gente começa a falar desse sentido aqui, desse lado, aliás, a gente começa a falar de autenticação. O que seria autenticação, né? Identifica a pessoa ou o serviço buscando acesso a um recurso. Solicita a credencial de acesso legítimo e base para criar princípios de identidade e controle de acesso. Ou seja, Domingos, Ricardo e Luciano, eles estão com autenticação de entrar nessa sala via Teams. Por quê? O link está público, beleza, mas vamos supor que existe um usuário e senha para você ter acesso a essa sala. Isso é autenticação. Usuário Domingos, usuário Luciano, usuário Ricardo. Com o login que vieram, mais a senha, tiveram acesso à sala. Agora, quando a gente começa a falar de autorização, aí vem a questão. Determina o nível de acesso a uma pessoa ou um serviço já autenticado. Define quais dados ele pode acessar e o que pode fazer com eles. Então, vamos dar outro exemplo na mesma sala do Teams que a gente está aqui agora. Vocês conseguem entrar na sala através da autenticação. Porém, vocês, desculpa,
Porém, vocês não têm a autorização de gravar a sala, tá? Quando eu digo gravar, eu estou falando no modo natural, né? Você chegar no Teams, apertar lá o botãozinho, gravar, gravar live, né? Vocês não conseguem fazer isso, porque vocês não têm uma autorização. Então, basicamente, como o Luciano falou, Domingos, lá na AWS, tá bom? Isso aí é gerenciado, aliás, pelo recurso IAM, tá? É onde você começa ali a ter o gerenciamento de quem vai, para onde vai, por que foi, né? Seria basicamente isso aí. Beleza? Então, aí ele mostra um exemplo aqui, ó, que você já tem uma identidade, beleza? Na figura anterior tem usuário mais identidade igual autenticação. Já está conectado. E agora você está andando com a sua identidade, porém você não tem acesso a passar por essa porta. Então, ou seja, você não tem a autorização, mas está autenticado. Você só não vai ter acesso a esse recurso. E quando a gente fala de multifator da autenticação, né? Eu acho que Luciano já usa, com certeza. Domingos não tenho a certeza, mas eu vou fazer uma pergunta básica, Domingos. No teu e-mail, Domingos, pessoal, tu já usa um código após a senha? Por exemplo, se eu logar no meu e-mail, eu boto o usuário e senha e vem um disparo no meu celular, vai um e-mail não sei para onde, para um outro e-mail seguro. É sempre uma segunda alternativa de confirmar aquele acesso. Tu já usa isso ou não? Já uso nas contas de e-mail que eu dei. Pronto, perfeito. Então já matou o fator de autenticação, né? Já multifator, ou seja, mais de um, né? É o usuário Domingos, mais a senha que ele possui. Então o que acontece? Opa, foi hackeada a senha do Domingos. E aí entra esse cara, que é o segundo fator. Então o segundo fator está em posse, os sistemas entendem, na verdade, né, que está em posse do proprietário. Que pode ser um SMS, pode ser um token no aplicativo, pode ser um e-mail para um e-mail que já foi cadastrado para chegar um código de verificação. Então, após essa segunda confirmação, né, aí você passa por esse processo de autenticação de multifator. Né? Como a gente falou, é bem simples e hoje, né, creio eu que quase todos os serviços, né, que são utilizados públicos já estão aptos a isso, né? Inclusive mesmo, parece mentira, tá, pessoal? Mas a Microsoft, ela tá aplicando uma regra aí, eu não sei se agora em outubro, é 14, é 19, não lembro a data exata. Ela vai estar criando uma política, né, a nível Azure, assim como um todo, tá? De cima para baixo. E ela vai colocar o MFA em todos os usuários que são proprietários do tenant e são contributor, né? Falando de permissionamento, o que é proprietário, né? É um usuário que consegue destruir o Azure do cara. Ele consegue criar o usuário, dar permissão e excluir tudo. Já o usuário contribuidor, ele consegue também fazer tudo, tudo que é destruição. Porém, ele não dá permissão. Então, por exemplo, hoje eu, Ricardo, eu tenho acesso à conta de alguns clientes que a empresa tem como parceiro, mas o meu usuário é contributor. Então, eu consigo acessar para eu poder fazer os desenhos, as arquiteturas, né, da minha função, para entregar para o time que eu faço o projeto e entrego para o time. E aí, de repente, eu tenho que apoiar o time na construção de algo, um ajuste. Então, a minha conta eu consigo editar e criar recursos, mas eu não consigo criar uma conta para Luciano e não consigo criar uma conta para o Luciano, ou para o Domingos, desculpa. Porque eu não consigo dar permissão. Ou seja, a gente está falando de dois tipos de contas que são, no meu ponto de vista, extremamente perigosas, né? Porque tem acesso a fazer muita coisa. Mas parece mentira, meus amigos, né? Luciano tá aí que pode me ajudar também. Mas parece mentira. Existem cenários de que tem empresas com essa variação esse nível de usuário, perdão, que não utilizam MFA. Que o pessoal não usa MFA. Parece mentira. Então, ou seja, quando essas contas, Deus queira que não, forem hackeadas, perdidas, vai haver um prejuízo gigantesco. Porque o pessoal vai criar recurso, vai ter custo, pode excluir recurso, pode deletar backup, né? Aí o pessoal fala assim, mas aí o backup tem uma retenção de X dias, sim. Mas se o cara tiver um pouquinho de domínio sobre isso, ele consegue tranquilamente apagar a retenção e depois excluir o backup. Então, ou seja, todo o teu dado foi embora. Aí o que eu estou falando é o seguinte, é que tem empresas desse nível, com usuários desse nível,
que não estão com o segundo fator de autenticação. Aí você veja, Luciano, você confirmou para a gente que o teu e-mail pessoal, tu tem um segundo fator de autenticação. Mas tem empresa com usuários desse nível que não tem esse fator. Veja o perigo da coisa. Quando a gente fala de B2B, né, do Microsoft Entra, tá? A gente começa a falar o seguinte, como da esquerda para a direita, né, a gente vê aquele ícone do Facebook, do Google, do Entra e o maisinho ali é o que vocês imaginarem. Para dar um link bem direcionado, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Eu vou me cadastrar, deixa eu pegar aqui. Eu vou falar Shopee, tá bom? Não estou falando comercial pagar não, que eu não estou ganhando nada com isso. Mas a Shopee, por exemplo. A Shopee, ela tem um botãozinho lá na hora de cadastro, né? Você vai lá e tem lá, cadastre-se. E aí no teu cadastre-se, tem lá de você colocar o seu usuário e senha, ou então tem um íconezinho dizendo assim, entre com sua conta Google, entre com sua conta Facebook, entre com sua conta LinkedIn. Isso aqui eu tenho certeza que vocês já viram isso aí, né? Por aí, ou sou eu que só vi isso? Né? Vocês já viram, né? Bastante comum, né? A gente chama de login federado. Exatamente. E aí, esse tipo de federação, né, como o Luciano bem colocou, muito obrigado, Luciano, são uma colaboração entre negócios, sabe, Domingos? Existe uma conexão por trás, né, que é uma federação, como o Luciano bem colocou, entre o Azure e o Google, entre o Azure e o Facebook, o Azure e o Entra dele, o Azure e, sei lá, o LinkedIn, tá? Que existe uma federação permitindo que o pessoal que tem conta aqui no Google pode acessar meu recurso. Aí vai entrar aquelas questões, né? Como a gente falou aqui, ó. Você vai ter isso aqui, vai usar autenticação. Beleza? Você já está autenticado e aquela permissão federada, né? Que existe na federação entra aqui, permite que você, com esse usuário, esse LinkedIn e o Facebook, você consiga acessar os recursos do Azure, por exemplo. Tá bom? Então, seria esse mix aí, né? Ou então é um convite, né? Hoje, as empresas que eu estou acessando, até volto para o meu caso também, dos 3 clientes que eu acesso, a conta do Ricardo Antônio, ela é uma conta convidado. Então, por exemplo, Luciano é da empresa luciano.com.br. Aí Luciano fechou o contrato com a empresa que Ricardo trabalha, e aí ele vai criar um usuário para o Ricardo trabalhar. Então o Luciano fez o seguinte, Ricardo, qual é teu e-mail? Aí eu vou e digo, ó, meu e-mail é esse aqui, da arroba tal. Aí ele vai mandar um convite para mim, tá bom? Como aqui fala, ó, é um convite. E aí eu recebo esse e-mail da empresa Luciano e eu aceito esse convite. Uma vez que eu aceito esse convite, o Luciano vai lá, né, e faz as devidas autorizações, né? Então, ou seja, quando eu tiver acesso à autenticação que ele liberou para mim, perdão, quando eu fizer a autenticação com meu usuário e senha que eu possuo, eu vou para o nível de autorização. Aí o Luciano vai dizer, olha, Ricardo pode criar recurso, pode excluir recurso, mas ele não vai dar permissão para outro usuário. Aí, Luciano, o Domingo vai trabalhar aqui comigo, que eu vou sair de férias, etc. Aí ele vai ficar no meu lugar, beleza? Beleza. Então eu vou colocar a permissão para domingos. Aí o Luciano vai dizer, não, você não consegue não. Você abre um ticket para mim para eu poder fazer essa configuração. E daí consegue fazer o ajuste e a liberação para o domingos, tá? Aí cai justamente nesse ponto aqui agora. Quando a gente fala, né, do negócio, né, business do client, né, de identidade externa do Azure. Então, ou seja, a partir do momento que eu já aceitei o convite, tá bom? Aí o fluxo do usuário de inscrições e entrada política personalizada. Aí Luciano, né, ou Domingos, eles começam a passar para mim, né, ou eu para vocês e vice-versa, o que você pode acessar, tá bom? Na Microsoft chama-se RBAC, né? Na Azure ou na AWS ele chama de IAM. Então você chega aqui, ó, no Azure AD, por exemplo, aí você dá a permissão para que o cara tenha acesso. Aqui é um recurso, sei lá, de relatório. Aqui é um recurso vou falar aqui, monitoria, tá bom? Aqui é dados, por exemplo, aqui é uma storage. Então você começa a delegar recursos, tá bom? A partir de permissionamento, né, que é baseado no Azure AD, e você diz, olha, o usuário A pode fazer isso aqui, esse cara aqui pode criar e excluir, esse cara aqui pode fazer relatório, pode fazer download, então você começa a dar aquela permissão apenas naquele recurso,
tá bom? Então a gente começa a restringir um pouco mais. Então, ou seja, a conta do Ricardo não é uma conta da empresa Domingos e não é uma conta da empresa Luciano. É um convidado que está temporariamente me apoiando num projeto ou um serviço que eu preciso. E aí, quando ele concluir, ele vai embora. E ele vai mexer somente aqui. Aí eu vou lá e removo a conta do Ricardo. Agradeço pelo apoio, faço o pagamento e tudo flui conforme natural. Tá entendendo direitinho, pessoal? Aí tá ficando claro, tá muito complexo, tá bem tranquilo, né? Não, tá tranquilo, sim. Show de bola. Aí quando começa a falar de acesso condicional, né? Aí o acesso condicional ele é utilizado para reunir sinais, né? Para poder tomar decisão e impor políticas organizacionais, tá? Que pode ser, por exemplo, associada a um usuário ou um grupo, pode ser associada a um local do IP, ao dispositivo, ao aplicativo ou a detecção de risco. Isso aqui é uma configuração. Então, o que a gente pode falar aqui de acesso condicional, tá bom? Aí tem um usuário local, tem um aplicativo, o usuário de risco em tempo real, que esse aqui também tem um treinamento da Azure só para isso aqui, e o dispositivo. Então, isso aqui é chamado de sinais, tá bom? Que eu, Ricardo Antônio, por exemplo, como usuário, eu estou em um dispositivo e eu quero me conectar na cloud, tá bom? Aí eu estou vindo de um aplicativo, por exemplo, ou como é que está a ação do meu usuário, que esse aqui é tempo real mesmo. Tipo, eu estou vendo meio mundo de login do usuário Ricardo, ó, tá tendo login aqui dos Estados Unidos, daqui a pouco apareceu ali em Marrocos, daqui a pouco apareceu na França, não sei o que. Cara, pela física, né, a gente já entendeu que o mesmo corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo, né? Então tem algo errado aí. E aí, quando você começa a fazer essa associação de acesso condicional ao usuário ou um grupo, né, para rastreamento de IP, dispositivo, aí você tem uma opção aqui de você começar a configurar acesso condicional. Ou seja, se tudo isso aqui tiver válido, tá bom? Tudo isso aqui bater, Ricardo está usando um dispositivo dele, que está usando ou um aplicativo tal, não está tendo risco e colocou a senha bonitinho, então venha para o MFA, tá bom? Ele vai ter acesso, se sim, ele vai conseguir acessar o recurso da empresa. Se não, ele vai receber um bloqueio. E esse acesso condicional aqui, a gente pode colocar, por exemplo, ó, se o usuário Ricardo acessar o dispositivo OK, ou o aplicativo OK, botou a senha certinho e não tiver MFA cadastrado. Aí eu posso configurar uma política, tá bom? Para obrigar o Ricardo a criar o MFA. Porque do contrário, se eu não criar esse MFA, eu não vou para a condição permitido. Eu vou ser bloqueado. Então, assim, os acessos condicionais é basicamente para isso, tá? Ele faz condição. Se. Se não, vai embora. Né? É como se fosse uma lógica de programação, né, Luciano? Toda a condição de se, if. Se tiver um else, aí o else seria o se não, né? Não tem MFA. Então volta e manda o cara configurar MFA. O cara não quer configurar MFA, mas quer entrar no sistema. Aí ele vai bater de novo, vai ver que não tem MFA, então vai bloquear o acesso. E aí você pode também configurar uma política. Se o cara bater 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes aqui e tá dando bloqueado, então desativa o usuário, tá bom? A Wedge vai lá e bloqueia o usuário para que ele, mesmo que esteja em qualquer dispositivo confiável, mas está com a senha errada ou não quer configurar o passo posterior, ele vai bloquear e vai desativar. E aí vai cair para o administrador. O usuário, Ricardo Antônio, foi bloqueado, tal. E aí eu faço contato com o cara. Aí o cara vai dizer pra mim, olha, rapaz, não sou eu não, não foi, eu fui roubado, e aí começa a contar a sua história pra poder ver como fazer pra resolver o problema. Deu pra entender isso sobre acesso condicional, pessoal? Ficou tranquilo? No caso de políticas conflitantes, está mais restritivo aqui já. Exato. Exatamente. Ficou tranquilo, Domingos? Pode prosseguir, meu amigo. Show. Pronto, quando a gente começa a falar agora de controle de acesso baseado em função, né? Aí a gente vai falar um pouco mais detalhado do que tinha no slide anterior. Aí ele fala do gerenciamento de acesso, né? Ele é uma granularidade, né? Ou seja, você começa a refinar mais as coisas. Aí dividir as tarefas dentro da equipe e conceda somente a quantidade de acesso que os usuários precisam para trabalhar. Habilite acesso ao portal do Azure
e controle de acesso aos recursos, tá bom? Então você pode fazer vários controles de acesso aqui, né, através do Entra. E aí você fala, olha, o usuário do Domingos vai ter acesso a gerenciar usuários, ele vai gerenciar e configurar aplicativos e também vai ter acesso a gerenciar grupos de usuários. Já o usuário do Luciano vai ter acesso a configurações de assinatura do Azure, tá? E ele também pode trabalhar no grupo de recursos. E como a gente falou lá atrás, os grupos de recursos, dentro dele existem vários recursos, né? Então aqui pode ser recurso A, recurso B, e aqui dentro de cada caixinha pode ter inúmeros recursos. Ah, qual o limite, Ricardo? Da última vez que eu já vi um grupo de recursos desse com 800 web app, que é esse carinha aqui, ó. Eu já vi num cliente. Então assim, pelo menos até o presente momento eu ainda não vi um limite ainda não, tá? Também se já existe, eu tenho que dar uma olhada na documentação que eu não vi ainda limite. Que esse aqui tanto é que é para nos ajudar com a organização, né? Então, resumindo, o controle de acesso baseado em função é isso, tá? Existe um detalhe mais avançado que a gente consegue determinar tempo, tá? Quanto em horas do dia e tempo corrente. Então, por exemplo, eu posso limitar o usuário do Luciano de 8 da manhã às 6 da tarde, que o usuário dele consiga acessar o Azure, a assinatura, os grupos de recursos. De segunda a sexta, de 8 às 6. Sábado e domingo não, e vai até o dia 30 de setembro. Isso aí eu posso configurar tudo isso, né? De modo que o próprio Azure já remova para mim as permissões dele, fora do horário comercial e também quando acabar o projeto, conforme foi estabelecido. Da mesma forma, domingos, com os recursos que ele vem acessando do lado esquerdo aqui. E quando a gente fala de confiança zero, né? Proteja os ativos, tá? Onde eles estiverem, né? Com confiança zero. Quando a gente fala de ativos, tá, Domingos? A gente fala de qualquer coisa que seja da empresa, tá bom? Qualquer coisa mesmo. Não tipo, é um vírus, é um ataque. Não, é qualquer coisa. Tudo que é pertencente à empresa, eles consideram como ativo, tá bom? A ISO 27002, né? Se você for dar uma olhadinha depois com mais calma, você vai ver esse detalhe aí, tá? Ele chama de ativo. Tudo que for dentro da empresa, né, para você poder trabalhar, atuar, melhorar e qualquer coisa que for pertinente à empresa, eles são considerados ativos. E aí tem a abordagem clássica, né? A abordagem clássica é retém tudo a uma rede, né? Ou seja, uma rede segura que eles chamam, né? E a confiança zero protege os ativos em qualquer lugar, com uma política central. Agora me esqueci o nome, rapaz. Putz, esqueci. Tem uma ferramenta aí. Se você lembrar, pode me ajudar, gente, por favor. Ela até também tem como antivírus, etc. E ela tem essa aplicação aqui de confiança zero. Então, o que acontece aqui, se eu lembrar o nome quer vir, mas tá na memória aqui, na ponta da língua, mas não sai. Eu me conecto ao meu computador, por exemplo, e aí ao meu computador, a partir dele, por mais que seja o Ricardo Antônio, usou senha, usou o token, MFA, tudo bonitinho, mas a questão é, eu quero acessar uma storage, eu tenho acesso? Não. Aí tá bloqueado. Eu quero usar um arquivo. Tenho acesso? Não, tô bloqueado. Eu quero ir para cá porque eu vou pegar uma pororoca. Tem acesso. Aqui pode. Eu quero acessar essa nuvem aqui. Então vai ser bloqueado. Mas aqui pedir um usuário e senha. Porque aqui é o SharePoint, etc. Tal. Então eu posso pegar aqui. Aí vai dar configuração aqui de ter um single sign-on, né? Que eu já acesse direto esse recurso. Ou ele pode também pedir uma nova autenticação. Então isso aqui chama-se confiança zero, né? De fato você não ter confiança em nada nem em ninguém. Porque por mais que o Ricardo tenha acessado aqui, supondo que nesse meio tempo o Ricardo saiu do computador. E aí alguém quer acessar um banco de dados, acessar um relatório de BI, ou outro computador, né? Através de um terminal remoto. E aí esses carinha, eles começam a pedir ou não uma segunda autenticação. Até também para me proteger, entendeu? Tem algumas empresas que eu já vi isso rodando e o pessoal fala, rapaz, isso é uma porcaria, não presta, negócio ruim, fica pedindo senha. Só que enquanto o cara tá fazendo somente o pedido de senha, né, como ele falou, para ele tá bom. Mas quando ele for a vítima, né, quando ele realmente for enganado, ele sofreu o ataque, aí ele vai dizer, rapaz, era para ter rodado aquilo, meu computador e não tinha. Né? É aquela história que fala, o brasileiro só fecha a porta quando é roubado, né? E a gente fala de proteção completa, né? Quando fala de proteção completa,
é uma abordagem, né, em camadas para proteger sistemas de computador. Fornece vários níveis de proteção, né? Ataques contra uma camada são isolados das camadas subsequentes. Aí vem a segurança física, né? Se não me engano, a ISO 27001 trabalha aqui, né? Que seria muro, cerca elétrica, né? Questão física mesmo, né? Aí vem identidade de acesso, né? Perímetro, rede, aí vem computação, aplicativo e dados, né? Então, tudo bem protegendo mesmo o principal, né? Que é o ouro, que é dados. Então, esse aqui é o ponto principal, né? De tudo, né? É feito você vender um projeto de segurança para a empresa, né? E aí os caras assim, rapaz, tá muito caro, né? Aí o pessoal de segurança aí faz aquela pergunta, né? Quanto vale seu dado, se for roubado? Né? Quanto é que vale o seu projeto de avião supersônico aí movido a água? Entendeu? Aí os caras, rapaz, aí é negócio de bilhões. Pronto, e se isso aí for pra mão de pessoas indesejadas, né? Aí os caras, rapaz, é verdade, então bora pagar o negócio. Então, basicamente isso aqui. Então, entenda que vem desde o muro da empresa lá, né? Identidade de acesso, quem pode entrar aqueles muros, pelas portas, etc. Tudo isso aqui você começa a falar até entrar no ambiente computacional, beleza? É de fato essa a ideia mesmo, do completo como todo. E aí, quando a gente fala do Defender, né? O Defender é um Defender para nuvem, né? O Defender for Cloud, né? Como ele é chamado. É um serviço de monitoramento, né? Que fornece proteção contra ameaças nos data centers dos Azure locais. Aí fornece recomendações de segurança, detecta e bloqueia malware, analisa e identifica ataques potenciais e tem um controle just in time, né? Para as portas. Esse carinha aqui, ó, você vê aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, ele já consegue olhar o Azure, a AWS e o GCP. Eu não sei se na tela dá para enxergar, tá um pouco ofuscado aqui. Não, dá para enxergar, dá Dá, para né? enxergar. Aí, lembra que eu falei um pouco atrás, né, da interoperabilidade, né? Você veja que as próprias cloud, elas já estão assim se conversando, né? Eles têm um link para você, por exemplo, o Luciano administra o Azure, mas também a empresa que o Luciano trabalha, né, ou tem como cliente provedores AWS e provedores GCP também. Então eles começam aí a dar uma visão única, né, de console. Ah, só a Azure tem isso, Ricardo? Não, cada uma tem a sua particularidade, tá bom? Mas aqui é uma visão geral, tá bom? Do que ele vai ler para você, tudo, né? Ele fala, você tem 2 assinaturas, tem 8 recursos que foram avaliados, ó, já existem 9 recomendações e 38 alertas de segurança. Aí o que seria? Aí você entra em um a um para dar uma olhadinha. Então esse carinha aqui, entenda como se ele fosse o faro global da Azure, tá bom? Aí ele vai dar os insights hiper bacanas para você poder ter um melhor aproveitamento da cloud dele, né? Então, assim, eles começam a olhar tudo que for de compliance, que para eles acreditam que é segurança, que é válido, né? É importante ter e manter isso aí para poder ele entregar o, o melhor desempenho para o cliente, né? Para o cliente final que somos nós, para a gente poder ter ali uma melhor estrutura de envolvimento de nossas tarefas. Então, pessoal, deixa eu ver A aqui. AWS é chamado de Trust Advisor. Qual é o nome, Luciano? Pode repetir, por favor, desculpa. Trust Advisor, Trouxe conselheiro de segurança. Isso, boa. Ah, esqueci de falar, tá? Só Emite pra... relatório completo da segurança na rede e as recomendações para a gente ir melhorando a nuvem. Boa, perfeito. E quando ele fala aqui de controle just in time, esse aqui é um recurso, tá? Que você configura também na Azure. Então, por exemplo, olha, a porta, vou dar um exemplo aqui, a porta 3389, né? Que é aquela porta padrão de acesso remoto, né? A um servidor Windows. Ele só é para ser acessado, tá? Pelo usuário Ricardo, quando o Ricardo estiver num computador tal, com o IP tal. E essa regra aí, que é chamada Just in Time, ela é criada automaticamente a partir do momento que eu venho conectar. Então, quando eu conectar, o próprio Edge cria essa regra para mim, que já foi configurada previamente. Ele cria para mim a estrutura e quando eu terminar a sessão, ele automaticamente destrói. Ô Ricardo, mas você não falou que já foi configurado, etc. Não pode ficar fixa, não? Não, não pode. Porque justamente a ideia é de você trabalhar com segurança. Então, é uma porta diferente de um firewall, tá? Porque esse serviço Just in Time, ele não é um firewall, tá? Ele fica associado aos NSG da Azure, né? Ou seja, a própria Microsoft fala que ele não é um firewall,
tá bom? Ele é, vamos chamar assim, de um limitador básico. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, ela até sugere aqui, ó, que você configure um firewall, tá vendo? Ele bota aqui, ó, para proteger sua rede, sugerimos um gestor de firewall. E aí, esse recurso, ele, uma vez que o usuário não está conectado nele, né, nesse servidor, como eu dei o exemplo, faz com que as pessoas, né, os atacantes, né, ganhem espaço para poder chegar no servidor, né, evitando assim porrada nos equipamentos, de modo que continue um ambiente seguro, né. E aí os dados finais, né, seria fazer uma verificação, né, de conhecimento lá no portal, tá bom? Ele pede para a gente criar os aplicativos aqui, né, mas a gente não vai fazer agora. E aqui seria só um resumão, né, do que a gente viu de ontem, da última aula para hoje, né? De ontem não, desculpa. Seria falando da estrutura física, né? E o gerenciamento do Azure, serviço de computação, né? Em rede, a gente falou de armazenamento, identidade, acesso e segurança. Então, meus amigos, por hoje é só, beleza? Eu agradeço aí imensamente aí pela disponibilidade de vocês estar aqui comigo, né? Dando aí o tempo de vocês, tá? E eu espero ter contribuído um pouco aí com o crescimento de cada um. Beleza, pessoal?